Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Ser. E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, que é o narcisismo. Mas antes disso, eu quero te convidar a me seguir em todas as redes, tanto o Instagram, @Cassélico, que a gente vai soltando as pílulas e você sabe quando tem um episódio novo, no Spotify, que é Cassélico também, ou aqui no YouTube, que você pode se inscrever para receber assim que a gente lançar um episódio novo. E não esquece de curtir, comentar, principalmente comentar sobre o tema, porque eu quero muito saber qual é a sua opinião sobre o que eu estou falando aqui. A gente tem ouvido muito falar sobre essa palavra. Parece que acabaram de inventar e colocar no dicionário, mas não é bem assim. A gente está falando cada vez mais porque a gente está se conscientizando e se informando disso e também aprendendo a identificar. Mas ela é uma palavra muito antiga. Na verdade, o narcisismo que a gente fala, ele tem duas vertentes. Por quê? Todos nós temos alguma característica narcisista. O que significa isso? O narcisismo, ele é como se fosse uma característica para a gente aprender a se proteger, que é uma coisa boa, certo? Mas, conforme você tem uma intensidade muito grande dentro dessas características, ou se você tem muitas dessas características dentro do estereótipo narcisista, você pode estar desenvolvendo, ou pode ter desenvolvido um padrão, um transtorno de personalidade que vai te fazer muito mal, né? Vai fazer a pessoa que sente muito mal ou aqueles que estão em volta dela vão se sentir também muito fragilizados, porque ela é um padrão de comportamento onde a pessoa ela se basta, ela é autossuficiente, ela é a melhor, ela é a mais isso, a mais daquilo, a mais inteligente, a mais bonita, a mais o quê? Então, quando ela é mais tudo isso, todo o resto das pessoas são colocados embaixo. E aí ela fica como se fosse assim, ela se bastou ali, ela é a única pessoa que sabe, ela é a única pessoa certa. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão generalizado de sensação de superioridade, grandiosidade e necessidade de ser admirado e falta de empatia. E uma das coisas que mais me chama a atenção é exatamente essas últimas 3 palavras, falta de empatia. Porque a sensação de quando a gente tem próximo a nós um narcisista ou realmente uma pessoa com esse transtorno intenso é que ela nunca vai reconhecer a nossa dor, ela não vai reconhecer a situação difícil que a gente está vivendo. Então, normalmente, você está vivendo isso? Ah, mas isso não tem problema nenhum. Ah, mas isso não é de se reclamar. Ah, você conseguiu tal coisa? Deveria conseguir muito mais do que isso. Então, as pessoas que estão próximas a essas pessoas narcisistas, elas acabam sendo sobreviventes, né? Elas se sentem sobreviventes no sentido de que é realmente muito desafiador e muito difícil você superar aquela pessoa. E é onde mais aparece essas pessoas, tá? Primeiro, pai e mãe. Segundo, marido, mulher, relacionamento, parceiro do relacionamento. E terceiro, chefes. Então, agora fica mais claro até para a gente identificar essas pessoas ou, enfim, que se já passaram na sua vida ou se tem ainda pessoas que são assim. E eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu acho que dá para fazer em qualquer uma dessas situações. O chefe, por exemplo, quando fala para você que você não fez mais que sua obrigação, cadê eu não sei o que lá que ele já te pediu, você não sabe fazer nada, você é burro, você é isso, você é aquilo, né? Sempre fazendo o quê? Inferiorizando, né? E o pai e a mãe, você tirou 10 na escola, não fez mais que sua obrigação. Eu, na minha época, quando eu estava na escola, eu tirava 11. Exagerando aqui, mas é muito, realmente desafiador lidar porque são relações emocionais onde a gente está muito íntimo. São relações íntimas que a gente tem com o marido, com mulher, com o parceiro que a gente tem, por exemplo,
Poxa, o seu parceiro sempre fala, você não consegue fazer nada direito, mas você não fez nada o dia inteiro, só fez isso, sempre só fez isso, só fez aquilo. Poxa, por quê? Né? O que a gente faz não conta como uma coisa importante, porque para a gente tem que contar. E como é que você vai fazer as coisas que você tem que fazer, sendo que o outro nunca vai te admirar e, mais que isso, nunca vai nem dar valor, né, ao que você fez, independente do que seja. Então, ele sempre acha que a gente não está fazendo nada. Ele acha que ele está fazendo muito, que ele trabalha muito, que ele ganha muito, que ele gastou muito tempo, muito isso, muito aquilo da vida dele e que o resto das pessoas normais do mundo, naturais e que são as pessoas todas do mundo, não fizeram nada. E é muito triste porque a gente tem uma pessoa que é narcisista e a gente tem a pessoa que está do lado dela, ou as pessoas. E essas duas pontas, as duas sofrem muito. Essa aqui tentando sobreviver, tentando se encontrar, tentando ter autoestima, porque ela está o tempo todo sendo achatada. E essa pessoa aqui se valoriza tanto, por quê? Ela precisa de elogio, ela precisa de palmas, ela precisa o tempo todo dessa sensação. Por quê? Porque ela não tem. Então, é triste porque a realidade dessa pessoa narcisista é uma realidade solitária, é uma realidade de muito baixa autoestima, é uma realidade que talvez ela veio de um ambiente de família, onde a família sempre idolatrava muito ela, falava muito que ela era boa, que ela era isso, que ela era aquilo, e na verdade super potencializou uma coisa que não era, tinha que trazer um pouco mais para a realidade. Ou um outro extremo da família simplesmente nem se relacionar, nem se voltar a palavra, nem passar tempo com essa pessoa. Então, essa pessoa é uma pessoa, na verdade, totalmente carente, totalmente triste, solitária, infeliz, né? Infelizmente. E o problema, acho que maior, assim, que eu vejo dessas características especificamente, é que essa pessoa, ela não é tão forte, o narcisismo dentro dela, que ela não quer ajuda. Porque ela acha que ela é maravilhosa e perfeita, isso e aquilo outro. Então, como assim ela tem alguma coisa? Então, é muito raro e muito difícil ela aceitar que ela tem algum desses problemas. Então, realmente é um sofrimento, você vê, dos dois lados. Agora, não fica exagerando, achando que se você fizer uma selfie ou se você se arrumou no espelho, ai meu Deus, então será que eu sou narcisista porque eu tô querendo elogio? Porque é uma delícia, né, pro nosso ego, a gente receber um elogio. Nossa, como você tá bonito, como você tá bonita. Nossa, seu cabelo tá ótimo hoje. Nossa, a cor ficou bonita. Todo mundo gosta, isso é natural. Até uma das coisas que eu sempre faço, assim que eu encontro alguém, é elogiar essa pessoa, porque é muito gostoso ou você ouvir um elogio, né? Se você recebe muito ou se você recebe pouco elogio, independente, elogiar alguém é uma sensação muito boa de carinho, mas você ter que elogiar alguém porque ela está esperando o elogio, aí é o ponto onde é diferente. Onde aí sim você talvez está lidando com uma pessoa narcisista, né? Que você precisa elogiar ela para gostar de você, porque senão ela não vai nem te olhar na cara, né? Então, tá vendo como é bem tendencioso a gente falar, generalizar demais, né? A gente tem que estar atento para todas as características que um transtorno narcisista traz, que é diferente da gente ter alguns momentos da nossa vida, características soltas disso. E eu quero mostrar para vocês aqui quais são algumas dessas características, porque eu tenho certeza que, como eu, vocês vão encontrar por aí, ou em vocês, ou em pessoas que vocês convivem. Característica de grandiosidade. Então, como a gente falou, que ele é o melhor. Ele é o mais poderoso, ele é o mais esforçado, ele é o que mais conhece não sei o quê, ele é o que sabe do melhor de tudo do mundo inteiro.
Fantasia de ser alguém especial. Então, ele acha que ele tem um dom, mas ele não tem só um dom, claro, ele tem outro dom, outro dom, outro dom. Ele é muito bom em muitas coisas. Ele toca todos os instrumentos, ele faz teatro, ele sabe sobre ciências, mas ele é ótimo matemático, mas ele faz esporte muito bem, mas ele também desenha, que é uma beleza. Então, assim, é difícil a gente encontrar pessoas com tantos talentos, com tantos dons assim. Claro que deve ter pessoas que não são nada narcisistas e que tenham realmente muitos talentos, mas com certeza essas pessoas não vão ficar se gabando e contando para todo mundo todos os talentos dela, né? Essa é a diferença. Necessidade de ser admirada, então uma pessoa que precisa ser elogiada, porque senão ela não fica bem, senão ela não gosta de ninguém, porque todo mundo é ou feio, ou mal educado, ou é ganancioso demais, ou é grosso, ou é, né, arrogante, prepotente. Ela sempre vai falar que todo mundo é alguma outra coisa. Por quê? Porque aquela pessoa não admirou ela. Se sentir na liderança. Então, ela tem que ser a pessoa... Sabe aquela pessoa que você tá falando e ela te corta? Nossa, com certeza vocês já identificaram aí alguma ou algumas pessoas que fazem isso. Ou você começa, quando ela falou, aí você começa a falar, ela ouve, ou não, nem ouve, ela já olha para o outro lado, assim, porque ela não quer te ouvir, aí ela pega e já fala em cima. Ela precisa, ter a voz, ela não sabe ouvir outra pessoa. Se é para falar algo que tá falando bem dela, ela pode até ficar quieta e esperar um pouco para ver, tá me elogiando, então vou deixar. Mas senão ela é sempre a líder, essa pessoa líder que é uma liderança arrogante. Ela também sempre tem que ser o centro das atenções. Então, às vezes ela vai se vestir de uma forma que chame atenção, às vezes ela vai falar com um tom de voz mais alto para chamar atenção, ela vai usar palavras ou ela vai exagerar algumas histórias para chamar atenção, mas sempre ela tem que ser esse centro das atenções. É uma pessoa excêntrica, então ela quer ser diagnosticada por todo mundo como aquela que é diferente, que não vai de acordo com todo mundo. Então é assim, a pessoa pega e resolve criar um movimento novo. Ela vai lá, cria um movimento novo. Aí, quando todo mundo tá adorando o movimento, ela fala, isso aqui tá tudo errado, vamos lá para outro agora. Aí ela cria outro, porque ela quer ser praticamente a única, a especial, a que gera tudo. Aí, a hora que todo mundo começa a entender aquilo e fazer, ela já vai para outro, para outro. Então, você vê que é uma pessoa que ela quer ser a pessoa excêntrica, que não está no centro, que não vai com a massa, que não vai onde está todo mundo, nesse sentido. Ela tem também uma vaidade excessiva. Então, ou ela está o tempo todo querendo fazer o que ninguém fez. Ah, se todo mundo já pôs Botox, ela não quer mais pôr Botox, porque todo mundo tem, então ela não quer. Mas ela tá sempre buscando algo da vaidade dela, ou ela pega e joga para outro extremo. Aí ela pega e fala, ai, eu acho tudo isso uma grande porcaria. E fica lá se matando lá dentro como se ela fosse a pessoa mais linda e maravilhosa, sem ter que fazer nada, porque ela já é linda e maravilhosa sem precisar, inclusive, de nada, nem de maquiagem, nem de nada, entendeu? Então é ou um extremo ou outro extremo. E a autovalorização. Então, uma pessoa que acaba forçando a barra para contar todos os muitos atributos que ela tem. E assim, parece que todo mundo em volta fica cansado de ouvir. Todo mundo escuta, assim, né, por educação um pouco. Você, ai, que legal, tá? Mas aí chega uma hora que todo mundo cansa e parece que um tá olhando assim pro outro, tipo, chega, né? Então, essas são algumas das características. Se você conhecer e quiser me contar mais características aí que você sabe, que você ouviu falar, que você identificou, mas para uma pessoa ser identificada como realmente ter o transtorno, ela precisa ter algumas dessas características constantes no dia a dia dela, tá? Só para deixar bem claro aqui. Assim, o mais interessante é que a gente não tem nenhuma
evidência, nenhuma prova de que o narcisismo é algo que vem geneticamente ou que vem de uma mudança do ambiente que a pessoa viveu, ou de criação, ou de comportamento. Então, não tem uma coisa, mas eu acredito que seja um conjunto de fatores, porque uma criança que nasce num ambiente narcisista, que aprende com o pai, com os avós, como ela tem que ser, ela tem a opção e ela pode muito bem olhar e falar, pode ser que não seja bem assim, eu não precise ser exatamente do jeito que estão me fazendo ser. E ela pode vir a aprender a ser uma pessoa diferente do narcisismo, né? Então, e tem também as crianças, as pessoas que conviveram com pais assim, ou que tiveram uma educação que facilitou ela a desenvolver, e ela acaba desenvolvendo cada vez mais forte, mais denso. Então, é muito engraçado que não tem uma explicação assim precisa sobre isso. E agora, do lado de cá, a gente vai ouvir um áudio que a Gabriela Tessitori, que é doutoranda em filosofia na USP e psicanalista e professora na FAP, mandou sobre esse tema. O tema do narcisismo é um tema hiper contemporâneo que diz respeito muito ao comportamento no século XXI. Na verdade, o narcisismo tem a origem na ideia do mito de Narciso e está atrelado fortemente à questão da vaidade, pelo menos no senso comum. No século XX, foi a psicanálise, sobretudo Freud, no seu ensaio sobre o narcisismo, quem deu notoriedade ao tema, colocando que o narcisismo era uma fase pela qual todos nós passávamos. Então, ele postulava um narcisismo primário, um narcisismo secundário, mas isso dizia, na verdade, da ligação do sujeito com os objetos, com as coisas, né? Com uma ligação libidinal, uma relação, como ele vai dizer no termo técnico da psicanálise, de investimento libidinal. Então, diz respeito, o narcisismo ao modo como nós escolhemos objetos e adoramos esses objetos e investimos energia nesses objetos e temos satisfações a partir desses objetos. Então, para Freud, é uma fase pela qual todos nós passamos o narcisismo. Quando a gente vai pensar do ponto de vista da cultura, aí chegando já no século XXI, chegando mais próximo aí do comportamento contemporâneo, a gente tem um livro muito importante de um historiador americano chamado Christopher Lasch, que vai falar da cultura do narcisismo. Então, é como se a pós-modernidade, a partir da década de 70 e 80, fosse uma cultura fortemente marcada pelo apelo ao eu, apelo ao self, como se fala em inglês. E então, aquilo que seria uma fase no desenvolvimento libidinal da criança se torna, para esse historiador, um traço majoritário da cultura pós-moderna, que seria uma cultura do narcisismo. Um outro sociólogo que não fala nesses termos, mas diz coisas parecidas, é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele vai nos chamar a atenção para o amor líquido. O amor líquido é, como ele diz, a fragilidade dos laços afetivos se dá por uma hipertrofia desse eu e desse investimento libidinal do eu no próprio eu. Então, a pessoa, ao invés de construir laços afetivos, de usar a sua libido para se ligar ao outro, joga a sua libido para si própria, coloca a si sempre em primeiro lugar e, assim, tem relações mais frágeis, relações líquidas, como diz o Bauman. Obrigada, Gabi, por essa contribuição. É muito legal a gente ver, assim, com relação ao termo, à história, como que ele foi criado e chegar aqui hoje, a gente falando tanto sobre isso e identificando tanto em tantas pessoas, né? Mas eu, assim, particularmente falando, eu gosto muito de solucionar esse problema de uma forma talvez fácil para alguns e talvez muito difícil para outros. Porque a minha forma de estar com um narcisista é simplesmente não estar. Eu, Caroline, não tenho muito tato e muitas dicas para a gente, por exemplo,
ajudar o narcisista, porque acho que é uma situação muito difícil da gente fazer a pessoa enxergar e a pessoa querer ajuda e tudo mais, como a gente falou. Ela está muito conectada ao ego, ao eu dela e talvez num sentido negativo desse eu e desse ego. E a solução que eu encontro e que eu encontrei foi de me afastar. Então, eu deixo uma dica que também, às vezes, parece fácil, mas não é. É a gente, muitas vezes, se afastar. Pelo menos nesses momentos dessas características estarem muito sobressaltadas, a gente deixar a pessoa com ela mesma. E eu prefiro não fazer parte desse momento onde isso fica tão forte e tóxico, né? Porque faz muito mal para quem está perto, como a gente falou aqui. Então, quero muito saber a sua opinião. Se você tem alguma vivência, se você já esteve com alguma pessoa assim, qual foi a sua atitude e aonde essa atitude levou? Compartilha aqui comigo que eu vou ler também quais são as outras experiências aí de todo mundo com essa relação. E se você identificou alguma coisa diferente daquilo que a gente falou, se você conhece outras características que a gente pode saber também, deixa aqui nos comentários que com certeza vai ajudar a mim, vai ajudar muita gente. Bom, esse foi mais um episódio Pode Ser. Estou muito feliz, muito ansiosa para ler tudo que vocês têm aqui para me contar, para a gente ter essa troca através dos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, segue lá no Spotify, segue no Instagram, @Cassélico, e vem contar também a sua história. Vem trazer outros temas para outros episódios futuros e você pode escrever no podeser@cassélico.com.br. Te vejo no próximo.